da Dilma, eu tenho uma... Eu penso um pouquinho aqui se o que aconteceu no governo dela, será que não foi um desdobramento das políticas que vieram do governo Lula? Que assim, houveram políticas, várias políticas ali sei lá, de crédito, fomentar coisas e tal, que acabaram explodindo no colo da Dilma. Não sei nem se ela tinha culpa dessas paradas todas. A Dilma era completamente Não, a Dilma foi sabotada pelo mercado, foi sabotada mesmo. Porra, eu vi a Globo, eu vi aquele cara que saiu da Globo, o William Wacker. William Wacker. Enfim, foi ótimo que pegaram ele mostrando todo o racismo dele, né? Evidente. Cara, eu vi o programa que ele o painel lá, o painel da Globo, cara, era semanal, chamava as figuras certas ali para, sabe, era uma política de sabotagem mesmo, para acabar com o governo Dilma. Isso é um processo gradativo, cara, entendeu? Mas é que eles estão fazendo a mesma coisa também com o Bolsonaro. Isso Com que a certeza. mídia faz, né? Com Quando eles certeza. não têm o que eles querem, eles tentam destruir, né? E o Bolsonaro não vai aguentar. Mas o fato é que o Bolsonaro e a Dilma, eu acho que eles eram líderes não capazes de fazer a missão que eles tinham pra eles, sabe? Tipo, ser presidente dessa porra toda, você tem que ser muito foda, mano. Há uma diferença, o Monark, que é o seguinte. A Dilma vinha de um partido que é hegemônico, um partido hegemônico, um partido de dimensão nacional. O partido Bolsonaro, ele nem tem partido. Nem partido tem, cara. Bom, é verdade. Tem nada. É que a Dilma é tão cabeça dura que eu acho que ele nem deve ter ouvido o partido, né? Eu acho. Entendeu? Eu acho a Dilma espetacular, cara. Eu acho a Dilma no Ministério da Energia, né? Que ela foi ministra da Energia no governo, no segundo mandato do governo Lula, né? A Dilma, cara, foi uma sabotagem, foi uma sacanagem que fizeram, foi um bullying que fizeram com ela diariamente, sabe? Foi uma grande sacanagem. Agora o PT vai retornar, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida, porque está ficando claro para as pessoas o que foi feito em 2016 e isso que eu quero sublinhar, com a anuência do STF. Que o STF se arrependeu, através do Gilmar Mendes, eles mesmos falaram. Claro que o Lava Jato era um projeto de desmanche. No primeiro momento, quando todo mundo Lava Jato, eu falava, isso é um projeto de desmanche, de esvaziamento das empresas. Estava claro, estava muito claro isso para as pessoas, para mim e para muita gente. Porque foi e o Gilmar Mendes confirma. Mas a Lava Jato isso. não poderia ter tido um papel de realmente fazer o trabalho que a polícia tem que fazer, de ver quem está fazendo mutreta e correr atrás? Não, aquilo ali, cara, quantas pessoas ficaram desempregadas, você quer fazer, tudo bem, uma limpeza, tudo bem, mas você não pode acabar com a empresa. Aquilo ali foi um desmanche. Acabar com a empresa não é algo que não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Outro país. Tudo bem, acabar com a empresa é um erro. Tem que prender os cabeças. Cara, né? houve um desmanche da economia. Ali estava o início da grande crise que nós estamos vivendo até hoje e que vai continuar crescendo. Foi a partir da Lava Jato. Um processo de desmanche, entendeu? Será que ele começou como um processo de desmanche ou ele começou como algo legítimo, porque a gente precisa... Sem esquecer que os Estados Unidos, a CIA está ligada nesse processo, né? Por que eu vejo muita gente falando isso? Da onde que vem as evidências pra galera que afirma isso aí? Por que todo mundo diz isso? Eu acho que, bom, primeiro, o principal nome da campanha do Bolsonaro, através da internet, foi o mesmo. Foi a mesma, o Steve Bannon? Steve Bannon. Uma figura Mas aí eu que acabou preso, né? Acabou preso. Mas ele é um americano, né? Mas se for parar pra pensar, ele não é um insider do governo americano. Mas já existem, evidentemente que isso vai se aprofundar, né? Mas a CIA
está muito vigilante em todos esses movimentos, cara. Entendeu? Não, com certeza a CIA, por exemplo, o que aconteceu no mundo inteiro o que faz alguma aconteceu coisa. na Bolívia, por exemplo, né? Aquilo ali foi insuflado, né? E a Venezuela também foi insuflado por eles. Foi insuflado? Foi. Agora, o problema é que ele não conseguiu. Como é que é o Maduro? cara? Não. Da Venezuela, Maduro. Não, Moro? Não, aquele figurinha que vinha aqui no Brasil dizer que o Maduro, que é o venezuelano que vinha aqui, aquele o Guaidó. Ah, o Guaidó, sim. o Guaidó. Entendeu? Aquilo ali, cara, aquilo ali é FIA, aquilo ali era insuflado, tava insuflado. Entendeu? Entendeu? Tava insuflado. Mas é que, tipo, é Aí foda. diz que aquele lance das eleições, porque ganhou, sabe? Por que houve fraude? Que fraude é essa? Tem que, sabe? Aí mandaram lá acho que o pessoal lá nos Estados que pesquisa para ver se houve fraude nas eleições, não foi constatado nada. Sim. Não foi constatado nada. Na Bolívia foi a mesma coisa, saca? Essa coisa de... A CIA está muito presente. A CIA está de olho na América Latina. E eu vou ser franco contigo. Esse presidente aí, que foi vice do Obama, né? O Biden. Esse camarada... É do mercado internacional, sabe, cara? Ah, com certeza, ele é uma Hillary homem. Hillary, totalmente, entendeu? Eu tenho... ele com Cuba, por exemplo, o jogo é duro, não pensa você não, entendeu? Os Estados Unidos, porque ele ficou falando aquela coisa toda e tal, é evidente que o Trump é muito pior, né? Mas ele também não é grande coisa, não. É que eu fico assim com esses negócios desses países, porque, tipo, na Venezuela, por mais que a CIA possa ter feito alguma coisa, tem um país em colapso ali, né? Que a CIA não foi a CIA que causou o colapso da Venezuela, A CIA tá ligado? tentou fazer de tudo, mas não conseguiu, porque ele ganhou as eleições. E aí estão tentando, através desse Guaidó, e é evidente que por trás do Guaidó tem todas as forças da CIA e dos Estados Unidos, querer defender essa ideia de que houve fraude, que ele é um ditador e que... Essa coisa, né? Mas será que ele não é? Ele parece, né? E, tipo, eu olho pra essa situação da Venezuela, eu não queria morar lá, não. É uma crise muito grande. Eu fui em Cuba, né? Alguns anos atrás eu fui em Cuba e Cuba estava vivendo um bloqueio econômico muito, muito triste, né? Muito violento. E vocês não conhecem a Havana, não, né? Não. Assim, para uma pessoa que vive no Brasil, classe média, né? E conhece a Havana, leva um susto, né? Leva um susto. Os ônibus, aqueles ônibus cheios, né? Aquelas filas imensas para tomar uma sorvete de casquinha, né? A sorveteria de Havana, que é uma sorveteria famosérrima e tal. É barra pesada, é um bloqueio econômico, né? Não tinha nada. Tinha falado aí do Bolsonaro acabar indo parar onde tá, pra gente talvez passar pro próximo papo, mas assim, o que você falou aí, que é o PSDB meio que colocou ele lá, pá, não sei o quê. E você também falou que o que não colocou, mas acabou apoiando. Acabou rolando. Abriu o caminho, Abriu né? o caminho. A Globo. Sim. Claro. E aí tu falou que pô, tem um pouco de lulismo nisso aí também. Não, o que tem de lulismo, veja bem, eu quero te dizer o seguinte, o que tem de lulismo aí é o seguinte, cara, é uma autoestima que te leva a invadir, que te leva a falar grosso, que te leva até, olha que loucura, que te leva até a falar, qual presidente que fala pro STF como esse maluco fala? Você tá me entendendo? Mas isso daí, há 10, 15 anos atrás, não era possível. Isso só foi possível por causa de uma autoestima que vem desde a época do Lula, sabe? Entendi, é nesse sentido que você está falando. É nesse sentido. Tomar cuidado, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade. Entendi. Eu lembro que a gente conversou sobre o lulismo selvagem na conversa anterior e a gente Foi meio... muito rápido, né? Falou muito rápido, mas eu lembro de algumas coisas que a gente falou que era meio que o lulismo selvagem era essa energia de não se contentar, de querer o que é justo pra si
E não importa quem ele vai conseguir, você não vai impedir de eu ter o que é justo pra mim, entendeu? Exatamente. Era isso que a gente tinha chegado Exatamente. à conclusão. Mas eu também acho que o que foi mais forte para a eleição do Bolsonaro, com certeza, assim, pelo menos do jeito que eu enxerguei tudo isso pela internet e tal, foi um sentimento anti-PT, cara. Não sei se os caras estavam meio que... Porra. Não só, tá? Não só também, eu concordo. Não só. Você tem que analisar uma porção de coisas aí. Primeiro, o núcleo duro. O núcleo duro deles, que tá com eles e tá com eles. É verdade. Bolsonaro fala, vamos pro abismo, eles vão pro abismo. Eu autorizo. É o núcleo duro. Não tem reflexão, não tem pensamento, sabe? É o núcleo duro, acabou. Né? É para esses caras que ele faz as lives deles, essas coisas todas. Né? Teve um abandono de algumas bases que o PT abandonou e que foi cooptada por esse núcleo verde-amarelo, que você não deveria dizer que é do núcleo duro, mas que pode ser revertido, porque eles estavam com Lula e foram convertidos para aquilo ali. Então, é possível uma reversão. Não é o núcleo duro. Tem o antipetismo, né? E esse antipetismo se traduz na mídia e nos grandes jornais, né? Na grande imprensa. Agora todos eles, Folha, Estadão, enfim. Às vezes eu fico assim... Não é que eu estou apoiando o que ele fala para esses jornais, né? Mas eles estão comendo, eles estão recebendo o que eles, né? Eles plantaram agora, eles estão recebendo, sabe? Então, esse antipetismo, para mim, está dentro desse grande núcleo da mídia de comunicação, que tem um poder imenso, né? Mas será que a população... E fora isso, só para terminar, claro. Fora isso, tem que ter uma parte que você tem que ver dessa questão dos fake news, que está sendo aberto um processo, né? O Bolsonaro, inclusive, foi indiciado. Foi indiciado e que teve também... Entendeu? Então, tem uma porção de coisas que não dá para você... Por exemplo, eu já vi pessoas dizerem o Bolsonaro ganhou por causa desses fake news e tal. Tá me entendendo? Não é por aí. É um conjunto de elementos que você tem que colocar na balança. Você é um dos petistas mais conscientes que eu já conversei na minha vida, cara. É verdade. Porque geralmente os caras atribuem... por exemplo, eleição do Bolsonaro. Foi qualquer merda, menos culpa minha. Né? Foi fake news, foi não sei o quê, foi qualquer coisa, menos a minha culpa. Tipo, eu tô há, sei lá, 14 anos no poder e nada que eu fiz influenciou as pessoas. A gente tem que relativizar isso. Porque, por exemplo, logo após a vitória do Bolsonaro, teve uma grande reunião na USP, com os grandes intelectuais, André Singer, Marilena Chaui, Safatler, em que eles tentaram pensar o porquê da derrota, né, da esquerda, a derrocada da esquerda, né, com a vitória, logo depois da vitória do... E muitos, conscientemente, chegaram a essa conclusão que houve um abandono das bases, né? E que esse abandono foi cooptado pela direita, entendeu? Então, tem um elemento, sim, e que tem que ser revisto para não acontecer mais isso. O que é esse abandono das bases, exatamente? Assim, você está no poder e você perde aquela relação direta que você tinha com as bases, porque você está no poder, né? Então... Basicamente, você não faz o que você prometeu. Porque é o problema do poder, às vezes, sabe? Você está no poder, você ganha uma eleição. Lula ganhou uma. Lula ganhou a segunda. Dilma ganhou a terceira. Dilma ganhou a quarta.
cria-se uma acomodação no palácio, entendeu? Aham. Que... Um sentimento de eu tinha que estar aqui mesmo e tudo que eu fizer é bom. Em política não existe isso. Se Não. você abandona, você... Tem o uma galera outro que lá- cobra aqui fora, e né? vai roubar, né? E o outro elemento roubar porque também... não é deles, né? Outro elemento, Igor, que eu falo, e eu falei, eu acho que eu falei isso da última vez, que eu falei, a gente tem que aprender muito com países como a Venezuela, né, e tal, que é o seguinte, cara, Como não fazer. se você, não, como fazer? Se você é eleito democraticamente, não pode haver um impeachment assim, não, meu amigo. Foi muito fácil, né? E aí, mais uma coisa que você vai falar que talvez um PT tradicional não falaria. A gente tem que ver, o PT é extremamente republicano, entendeu? A Dilma foi lá no Senado, respondeu. Último dia da Dilma, naquela, né, fizeram aquelas perguntas no Senado, o ministro da Justiça defendendo, né, o PT, depois a Dilma respondendo foi quase um dia inteiro respondendo, passou madrugada, e ela, dignidade, é um republicanismo. Bom, não tem mais condições? Então temos que abandonar. Tá me entendendo? Quer dizer, o Bolsonaro, ele reage. Ele vai na contramão tá me dessa entendendo? porra. Eu não quero dizer, evidentemente, eu não quero ter parâmetro nenhum, esse cara não pode ter parâmetro. Mas eu quero dizer o seguinte: se você é eleito democraticamente, isso o príncipe Maquiavel já dizia. Cara, você tem que segurar o poder. Você foi eleito democraticamente. Você não pode, sabe? Abandonar o povo, né? Não, as instituições... Não, cara, você tem que resistir, cacete. Você foi eleito democraticamente? Como que... Então eu achei muito fácil. Você tá me entendendo? Eles foram lá e impeachmentaram ela e ela, talvez por esse excessivo republicanismo do PT, né? Enfim. Acabou rolando de ser impeachment. Achei muito fácil, entendeu? A Venezuela não é assim. Não vai ser assim não, meu amigo. Qual é? Ganhou as eleições, agora vem com esse lance de fraude das eleições, o impeachment, porque, sabe? Então tem que haver uma resistência, entendeu, cara? Porque não é isso. Pô, você ganha umas eleições, sabe? Foi democraticamente eleita, como que você cria um argumento sem pé nem cabeça para produzir um impeachment, sabe? Então eu acho que quando o PT tem que pensar bem nisso, porque se ele retornar, ele tem que criar salvaguardas para resistir, caralho. Porque isso aqui, cara, isso aqui é um paiol de... Saca? Senão é muito fácil criar um argumento jurídico e que, sabe... Como seria essa salvaguarda? Quantas vezes que o Fernando Henrique pedalou, cara? Isso é ridículo, né, cara? Não, com certeza o motivo para tirá-la dali foi... Político. Política. Político.